Então, muito boa noite. É uma alegria poder estar aqui para que a gente possa conversar um pouco mais sobre a mensagem do Evangelho. E peço perdão porque o tema que tinha sido divulgado ele seria feito por outra pessoa. A gente mudou o palestrante, não mudou o tema, mas eu me permito aqui hoje falar sobre o tema que eu tenho falado um pouquinho, que é sobre esse assunto de embainha tua espada. E para a gente iniciar, Emmanuel já nos convida a pensar um pouco sobre a questão da nossa vinculação, do nosso testemunho com relação à mensagem que a gente tem aprendido pelo Espiritismo, pelo Cristianismo, né? Então nós vamos entender que na verdade o testemunho que nós damos face à mensagem que nós aprendemos é o testemunho da nossa consciência, né? Não é para fulano, não é para Beltrano, não é para ninguém. É para a gente mesmo, né? Essa é a paz interior, a paz que a gente consegue consolidar face ao cumprimento daquilo que a gente já consegue conquistar na nossa evolução espiritual. Mas muito ainda a gente tem menosprezado, como diz Emmanuel, a mensagem do Cristo. Muitas vezes nós louvamos o Cristo nos espaços religiosos, nas instituições religiosas, mas esquecemos-lo lá fora, no nosso dia a dia, na vida. Parece que somos duas pessoas. Uma, aquela que está aqui aprendendo, lendo, estudando, ouvindo, e outra, aquela em família, no trabalho, na rua, no trânsito, né? Então o convite é para que nós sejamos o mesmo, que nós possamos aplicar essa mensagem. E aí eu lembrei de uma música que fazia tempo que eu não cantava e gosto muito dela, que fala justamente sobre esse assunto. Então essa música se chama Há 2000 Anos, que é do Eduardo Barreto. Então não sou músico, mas a gente tenta aqui trazer a mensagem da música para que ela possa servir de reflexão para a gente, né? Então a música fala assim: Jesus, tanto tempo já se passou e ainda estamos aqui a repetir velhas lições em nosso olhar, a mesma dor. Jesus, hoje ainda no monte estás, esperando por nós, e a tua voz ainda está no ar, perfuma a imensidão. Mestre divino, acende em nós a imensa luz do teu quiser procurar, Há 2000 Anos, de Eduardo Barreto. E uma das mensagens que Jesus nos trouxe, então, que está lá no final do seu Evangelho, lá no capítulo 26, final de Mateus, é a mensagem sobre a violência, ou sobre a paz. Então esse capítulo é interessante porque agora, relendo antes da palestra, eu percebi que nesse mesmo capítulo, a gente vai encontrar vários tropeços daqueles que eram os escolhidos por Jesus, os apóstolos dele. Então eu contei 5, quem sabe vocês encontrem outros ali, mas não para a gente julgar, mas para a gente perceber que nós ainda somos muito frágeis, nós ainda somos muito necessitados, né, do amor e da indulgência do nosso próximo. Então esse capítulo, ele vai narrar justamente aquele momento em que primeiro Judas vai entregar Jesus, né? Ele convenciona lá as 30 moedas e vai até o local onde estava Jesus e entrega então o mestre para os soldados do sumo sacerdote, acreditando, claro, que o mestre ele poderia, naquele momento, se livrar daquele jugo. Enfim, ele queria, na verdade, mostrar que Jesus realmente era o Messias, por tudo que ele já havia visto, mas o fato é que ele
toma essa atitude indevida, né? Inadequada para aquele momento. Mas há outras naquele mesmo capítulo. Então Jesus, ele desce, ou ele sobe da Galileia, lá de Nazaré, da região do lago de Genezaré, para a região de Jerusalém, onde justamente ele iria ser levado ao holocausto, né? Ele iria ser sacrificado. E coisa que ele já vinha dizendo há algum tempo atrás, ali no Evangelho, né? E quando ele está em Betânia, então Betânia é uma cidade muito próxima de Jerusalém, alguns quilômetros, 5, 6 quilômetros, ele está ceando, ele está se alimentando na casa de Pedro, o leproso. Era outro Pedro, né? E naquele momento entra uma mulher, e essa mulher então traz para Jesus um vaso com um líquido muito valioso, e derrama esse líquido, né, no cabelo de Jesus, na cabeça de Jesus, como forma de demonstrar um carinho por ele, né? E naquele momento os discípulos, os apóstolos de Jesus, eles repreendem aquela mulher, repreendem aquela atitude. Eles vão dizer, mas esse líquido é muito valioso, esse unguento é muito valioso, ele poderia ser vendido e nós poderíamos alimentar muitos pobres, muitas pessoas necessitadas. E aí Jesus traz uma reflexão, vai dizer, mas ela está fazendo uma boa ação, o líquido é dela, foi a escolha dela, no coração dela, aquela é a boa ação dela. E outra coisa, aos pobres vocês os terão sempre, a mim, pouco tempo, né? Muito pouco tempo. Então ali a gente já percebe um julgamento daquela atitude. Quantas vezes que nós, no nosso dia a dia, a gente observa uma atitude de um irmão e já antes de avaliar a boa vontade daquele irmão, a gente julga do nosso ponto de vista aquela atitude, como inadequada, como desnecessária, enfim, de diversas maneiras, né? Muitas vezes menosprezando aquela ação que nós talvez não teríamos, mas que daquele coração partiu com muita boa intenção, né? Então a gente vai lá no Evangelho, no Boa Nova, e lá no Evangelho, no Boa Nova, Jesus, na conversa com Hanã, ele vai contar para Hanã que na verdade o seu Evangelho, ele se instituiria, ele se propagaria através de pessoas simples, cujo mármore, ele vai chamar, né? O mármore seria do sentimento. Então, o mais importante é o sentimento, é a boa vontade que nós temos nas ações que nós praticamos, é a nossa consciência. E a consciência de cada um é diferente, a gente vai respeitar cada consciência. Então, naquele momento, os apóstolos julgaram a atitude, mas não julgaram a consciência da pessoa, porque na consciência da mulher, ela estava adequada naquilo que ela estava fazendo, era a maneira dela de agradar ou agradecer a Jesus, por tudo quanto ela vinha aprendendo, né? Mas não para aí. Então, eles têm a ceia, é nesse capítulo então que ocorre então a ceia dos apóstolos com Jesus. Durante a ceia, então Judas se retira para justamente ir lá confabular com os fariseus acerca de como entregariam Jesus, tá? E naquele momento, então, no final da ceia, Jesus diz que todos eles se escandalizariam, ou seja, todos eles negariam, todos eles se afastariam de Jesus no momento do sacrifício supremo que ele iria passar, né? Mas Pedro, naquele momento, diz que não, ele nunca abandonaria Jesus. Se preciso fosse, ele morreria por Jesus. E naquele momento todos os apóstolos se levantam e dizem a mesma coisa: morreríamos por ti, mestre. E aí Jesus, conhecendo o coração de cada um, sabendo da consciência de cada um, vai dizer que naquele mesmo dia Pedro, antes de o galo cantar 3 vezes, negaria Jesus. Então eles terminam a ceia e acontece uma situação interessante. Jesus se retira daquele ambiente com os apóstolos e leva 3 deles, leva Pedro e os filhos de Zebedeu.
e vai orar no lugar chamado Getsemane. E nesse lugar, então, ele começa a orar e pede para que esses seus 3 apóstolos orassem, velassem por ele, mantivessem ali aquele ambiente propício. Mas o que acontece? Naquele momento, quando ele se volta para os apóstolos, ele percebe que estão dormindo. Estão dormindo. E aí Jesus fala, mas não conseguiram velar nem por 1 hora comigo? Nem durante 1 hora conseguiste velar comigo? E aí ele volta a orar, se volta depois de um tempo novamente aos apóstolos, e mais uma vez eles estão dormindo, e pela 3ª vez. Então foram 3 momentos em que ele precisou, em que ele contava com o apoio dos seus apóstolos, e eles não puderam velar com ele, não puderam se sacrificar naquele momento por ele. E aqui traz também uma outra reflexão, porque o Evangelho vai sempre nos trazer dicas de como nós podemos agir no nosso dia a dia. Quantas vezes que um amigo, um irmão, um parente, ou uma pessoa desconhecida requisita de nós algum sacrifício, um cuidado, uma palavra amiga, um tempo, e a gente dorme naquele momento. A gente perde a chance de colaborar com esse irmão. Às vezes é apenas ouvir, escutar o que ele tem a dizer, trazer uma palavra de consolo, de acolhimento. Mas muitas vezes a gente acaba não reconhecendo naquele momento a oportunidade de servir aquela pessoa, de servir a Jesus através daquela pessoa. Então nós dormimos 2, 3, 4, 10 vezes, sendo que poderíamos então dispor do nosso tempo para ajudar aquele irmão, aquela irmã. E aí tem um outro episódio, que é o episódio que a gente gostaria de comentar um pouco mais aqui, que é aquele então que quando Jesus, nesse momento, está terminando as suas orações, chegam então os soldados do sumo sacerdote para prender Jesus. E naquele momento, sem que Jesus o pedisse, o que acontece? Pedro desembainha a sua espada e corta a orelha de um dos soldados. Então, não puderam orar com Jesus, recriminaram a mulher que ajudou Jesus, um deles entregou Jesus, mas naquele momento em que Jesus não pediu ajuda, Pedro foi lá e cortou a orelha. Tudo bem, era a consciência dele, ele fez aquilo de boa vontade. Fez aquilo de boa vontade. Era o jeito como ele entendia que ele poderia colaborar com Jesus naquele momento. Mas aí Jesus vai mostrar para ele que durante toda a sua pregação, durante os 3 anos em que eles puderam estar juntos ali convivendo com Jesus, eles não perceberam em nenhum momento uma atitude de violência por parte do Mestre. Pelo contrário, Jesus incentivava e pregava a paz em todo momento. A paz e o amor. E aí a gente volta lá no monte, então essa música fala um pouquinho do monte, A gente volta um pouquinho lá no Sermão do Monte, no capítulo 5 de Mateus, e aí lá nesse capítulo, dentre os vários ensinamentos, um deles é o seguinte: Jesus vai lembrar que eles tinham aprendido até o momento que olho por olho, dente por dente. Então era isso que Pedro sabia disso. Se alguém tirava a espada para ele também ia ser rápido para poder usar a espada para defender-se, mas na mesma medida da violência. Mas Jesus ele vai trazer uma outra maneira de compreender a nossa ação diante das atitudes do mundo com relação à violência. Ele vai dizer o seguinte: aprendeste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo,
não resistais ao mal que vos faça. Ou seja, não combate a violência com a violência. Não é esse o caminho. Bom, vou explicar de novo. Jesus pensando aqui, né? Vou explicar de outro jeito. Dá outra face. Se alguém lhe bater na face direita, dá também a esquerda. Aí ele percebeu que alguns não entenderam. Aí ele continuou. Se alguém te pleitear para que te tire o manto, dá também a túnica. Vai um pouquinho além. Outras pessoas não tinham entendido, então ele foi de novo. Se alguém te fizer caminhar 1000 passos, vai além. Caminha 2000. Faz um pouco mais. Vai além do que te pede. André Luiz vai trazer uma mensagem para a gente com relação a isso. Ele vai dizer que aquele que aprendeu a servir além do dever encontrou o caminho da verdadeira felicidade. Aquele que não faz por obrigação, faz por amor, faz por boa intenção. Mas Jesus continua, ele vai dizer depois ainda, dá a quem te pede e não te desvie daquele que quer que lhe empreste. Ou seja, foram várias maneiras de a gente colocar em prática essa lei de amor e de não violência, de não dar na mesma moeda, de não pagar o mal com o mal. Ele vai dizer, o mal tem que ser pago com o bem. O ódio tem que ser pago com amor, para que a gente possa quebrar o ciclo. O que não quer dizer que é fácil. É um exercício. A gente vai tentando colocar esse ensinamento em prática, mas é preciso trazer essa vontade para a consciência, para que ela se transforme em boa vontade e a gente comece então a evitar alguns deslizes que a gente tem aí cometido ao longo de séculos, talvez milênios. Emmanuel traz uma mensagem que eu sempre faço questão de lembrar, que para mim é muito esclarecedora, que ele vai dizer que contra o nosso anseio de claridade existem séculos em que nós nos comprazíamos no mal. O que quer dizer isso? Que a gente sentia prazer em fazer o mal, era bom, dava prazer. Hoje a gente tropeça, imagina, a gente faz o mal sem querer fazer, vai lá e faz. Aí se arrepende, que bom, vai lá e tenta se recuperar. Mas esse condicionamento à prática do mal ainda está muito presente na nossa estrutura espiritual, como nos diz Emmanuel. Então não é tão fácil mudar um hábito espiritual, um comportamento, um hábito que nós vimos acumulando ao longo de eras. É necessário esforço, é necessário boa vontade, é necessário sacrifício, como diz a mensagem. A nossa glória tem que ser a glória cristã, que muitas vezes é do lado inverso da glória do mundo. Quando muitas vezes parece que o legal é cancelar o outro, é ignorar o outro, é pagar a mesma moeda na visão do mundo, na visão do cristão é diferente. É tentar ser indulgente com aquele que disse alguma palavra menos feliz para a gente. É saber ouvir mais do que falar. É ser respeitoso. É ser cordial. É ser cuidadoso, amoroso. Então essa glória cristã, ela vai nos trazer uma outra maneira de agir na sociedade que muitas vezes contradiz a própria sociedade, ainda muito envolvida na sua materialidade. E nós tivemos aí um homem, que esteve entre nós, que quando a gente ouve essa frase de Jesus, não resistais ao mal que vos façam, a princípio isso no mundo parece covardia, então é um covarde, bateram nele, ele não fez nada, fizeram alguma coisa, agrediram verbalmente, a pessoa não fez nada, dá a impressão de ser uma covardia. Então nós temos aí, quando a gente fala da paz, fala da não violência, nós lembramos do nosso querido Gandhi, que fez todo um trabalho de ahimsa, de não violência, para justamente libertar a Índia do Império Britânico. E uma das passagens que a gente vê narradas lá relatadas no filme intitulado Gandhi, é aquele então que eles vão tomar as salinas,
As Salinas estavam sob domínio dos ingleses, e aí eles entendem que as Salinas eram indianas, então pertenciam ao povo indiano, e lhes daria então condições de ter uma autonomia maior na parte econômica e poder então gestar com mais autonomia os seus processos sociais do seu país, né? Então eles vão adentrar as Salinas, mas é tão curioso a maneira como eles fazem isso, que em momento algum esse grupo de indianos utiliza a violência. Eles são violentados, porque quando eles chegam no portão para entrar na salina, claro, os soldados ingleses batem neles, né? Mas em momento nenhum eles reagem. Então eles são machucados, eles são retirados por outros indianos e outra tropa tenta entrar, sem nenhum tipo de violência. Então eles não resistem, eles tentam seguir a consciência deles, que era aquilo que eles acreditavam que era o certo, entretanto, sem usar nenhum tipo de violência. Então é muito curioso isso, porque a gente vê que é alguém do nosso tempo, né, que tem buscado colocar em prática justamente esse ensinamento que Jesus nos traz de pagar com a outra face, de dar a outra face nessas situações. Então, para a gente fica esse convite, que a gente consiga pensar nas situações do nosso dia a dia e lembrar lá de Pedro, porque a gente costuma andar geralmente armado no nosso dia a dia, né? Já é um hábito, a gente sai no trânsito e já está ali com a espada na mão, vai para o trabalho, a espadinha está ali. Então, algum olhar meio atravessado, alguém que nos corta o caminho, alguém que buzina, a gente já está ali pronto para usar a espada. Mas o convite de Jesus é o contrário: embainha a tua espada. Então, talvez fazer o esforço de preparar o seu dia, antes de sair de casa, coloca a espada na bainha, faz uma oração, entra em contato com Jesus, pede o seu auxílio e, diante das adversidades, compreendê-las como oportunidade de evolução. Porque se eu sou cristão, se eu sei que eu tenho que desenvolver a indulgência, a tolerância, a paciência, o perdão, eu só vou desenvolvê-los na medida em que eu apareço em situações em que eu possa exercitá-los. Então, enquanto eu continuo usando a espada, eu estou atendendo às glórias do mundo, como disse a mensagem. Mas na medida em que eu tenho consciência da situação e prefiro embainhar a minha espada, aí sim, aí eu estou buscando atender a minha consciência daquilo que eu já sei, daquilo que eu acredito, que é a mensagem de Jesus para aqueles que acreditam, claro, né? Então, buscar vivenciá-la no dia a dia. E aí tem a recompensa, né? Porque às vezes a recompensa da vingança, ela né? Tem aquela frase que a gente ouve bastante, né? Como é que é? A vingança é um prato que se come frio, né? Como mostrando-se que dá um prazer a vingança. Mas é um prazer que já não nos abastece mais. Se a gente for pensar, né? Aqueles pequenos momentos de pequenas vinganças, mesmo que inconsciente, mesmo que veladas, que nós eventualmente possamos fazer, elas já não conseguem trazer o prazer e o benefício da prática do Evangelho. Então, quando nós toleramos um irmão, né, menos feliz, que traz alguma palavra inadequada, que se refere a alguma circunstância de um jeito inadequado, a gente consegue parar, ouvir e não ser violento, não pagar na mesma moeda, o prazer que a gente vai sentir com relação a essa atitude é muito maior, né? É muito maior. E quanto mais a gente exercita isso, mais a gente vai conseguindo, então, criar esses novos hábitos. Então, fica mais fácil tolerar, fica mais fácil perdoar, fica mais fácil ser indulgente com os defeitos, as imperfeições do nosso irmão. O próprio Gandhi tem uma frase que é atribuída a ele, em que ele vai dizer que ele já não precisava mais perdoar, porque ele já não se ofendia mais. A ofensa, a mágoa, ainda é um indício de uma condição
que precisa ser melhorada, inferior. Então a gente vai caminhando, conscientizando-nos do Evangelho, dessa mudança interior que a gente pode e deve fazer todo dia. Todo dia mudar um pouquinho, olhar com esses novos olhos. E claro, a gente aproveitar o convívio com as pessoas, as experiências daqueles que já caminharam um pouco mais do que a gente, para poder se inspirar. Porque parece muito difícil, mas a gente começa a olhar histórias de Divaldo, histórias de Francisco Cândido Xavier, histórias do Gandhi, da Madre Teresa, a gente vai vendo que é possível dar um passo a mais, é possível caminhar um pouco mais. E aí, para finalizar, eu lembro de uma história que Divaldo conta bastante nas suas palestras, que realmente é uma lição de vida, e ele vai dizer para a gente que durante uma guerra que houve entre a Turquia e a Armênia, guerra essa que ocorreu durante a Primeira Guerra Mundial, houve uma situação bastante específica, que foi aquela em que uma tropa de soldados turcos adentrou uma casa na Turquia, de uma família, e logo de cara assassinou o pai e a mãe. 2 anos em que essa menina de 15 anos, agora 17, estava servindo a essa tropa com mais outras meninas que já tinham sido capturadas, e elas conseguem então fugir do jugo daqueles soldados ainda muito infelizes. E a Armênia, devastada, ela vai então se localizar na própria Turquia, em Istambul, e lá ela se interessa muito pela área da saúde. E aí ela começa a se dedicar ao curso de enfermagem, se torna uma grande enfermeira e vai trabalhar num hospital, um hospital que atendia pessoas em situações de emergência, que estavam ali com alguma dificuldade muito grande. E certo dia, então, eles recebem naquele hospital um homem com uma situação bastante deplorável. Ele tinha problema na pele, e a pele então se deteriorava. Ele não tinha mais do que 1 ou 2 semanas de vida. Mas ninguém queria cuidar daquele homem, porque, para além da situação que causava horror em vê-lo, ele também exalava um cheiro muito forte, muito ruim. Então, não havia pessoa que gostaria de atendê-lo. Mas aí o diretor do hospital, sabendo do caso, lembrou dessa enfermeira que, para além dos seus dotes de conhecimento, ela também era uma pessoa muito humana, e perguntou se ela não tinha interesse, se ela não poderia cuidar daqueles breves últimos momentos daquele homem, e ela aceitou. Ela aceitou e começou a cuidar dele, e, para surpresa do próprio homem e de todas as pessoas, ele começou a melhorar. Então aquilo que seria 1 semana, 2, se tornou 1 mês, 2 meses, 3 meses, e ao final de 5, 6 meses, aquele homem teve alta, se curou. E aí, claro, curado, ele foi agradecer o diretor do hospital, e o diretor do hospital disse: não, mas ninguém naquele momento teve condições de cuidar do senhor, exceto uma enfermeira, então ela tem todo o mérito da sua cura. Aí ele: mas então eu quero conhecer quem é essa pessoa que cuidou de mim, que me trouxe a saúde, me trouxe a vida. E ela vem então conversar com ele, e quando os dois começam a conversar, ele percebe naquela moça um sotaque armênio, um pouco diferente, e quando ele se dá conta, ele reconhece naquela menina a sua vítima de outrora. Era ela. Ele era o comandante que havia entrado na casa, havia matado irmã, pai e mãe, e levado ela junto, para que sofresse todo tipo de situação difícil durante aqueles 2 anos. E aí ele perdeu o chão, ficou tonto, e quando ele se recuperou, ele perguntou para ela se ela o havia reconhecido. E ela disse que sim, desde o primeiro dia. E aí ele perguntou: mas por quê? Por que cuidou de mim? Por que não me matou, não deixou morrer?
já que eu matei a sua família toda e fiz tudo o que eu fiz contigo? E ela disse para ele que ela teve vontade, mas naquele tempo, depois da guerra, ela conheceu a mensagem de Jesus, o Evangelho, e buscando ler e conhecer cada vez mais, ela encontrou essa mensagem que diz que nós devemos amar os nossos inimigos e perdoar aqueles que nos ofenderam. Então foi um grande esforço que ela teve que fazer, mas ela buscou ser coerente com o ensinamento que ela houvera aprendido. Ao invés da glória do mundo, ela buscou a glória cristã. Então que essa mensagem possa nos servir de estímulo, porque às vezes parece tão difícil. Tem um parente, um filho, um pai, enfim, tão difícil perdoar, tão difícil passar por cima do que já aconteceu. Mas vamos fazer um esforço. Vamos lembrar de Jesus dizendo para a gente, reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Reconcilia-te. A melhor hora é agora. Não é, eu vou deixar para depois. É agora. O depois a gente não sabe. As circunstâncias hoje, sem dúvida, são as mais favoráveis. O amanhã a gente não sabe como será. Então que a gente possa se inspirar nessa mensagem aí, para lembrar de sempre que a gente for desembainhar a nossa espada, cometer algum tipo de violência, optar então por trazer o amor e a paz na nossa mensagem, que é a mensagem de Jesus. Eu vou tentar tocar uma música aqui para a gente encerrar. Essa aqui eu nunca toquei, mas ela é muito bonita, então eu vou tentar tocar para a gente poder se embalar, se inspirar nessa mensagem da música e fazer esse esforço aí no nosso dia a dia, para cada dia tentar sermos pessoas melhores, colocando o amor de Jesus em prática aí nas nossas ações, Então o nome da música é Ame, é de Moacir Camargo, tá? Depois procura no YouTube lá, que ela é bem bonita. Põe enxergando direito, que já consigo. Então ela diz assim, ama, que o amor eleva, viverás na terra, sem tocar o chão. Ama, afugenta as dores, pensamentos, cores te envolverão. Ama, que a natureza e toda a beleza é fruto do amor. Ama, que o amor perdoa e o perdão te doa muito mais amor. Ama, pois a lei divina que o Mestre ensina é a lei de amor. Ela continua, mas eu vou deixar por aqui. Obrigado pela atenção e até uma próxima oportunidade.